Queria começar com uma história que aconteceu lá no ano de 1941. Mais precisamente, dia 1 de dezembro de 1941. Na época que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. Então, nós estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial e eu vou falar a história de um operador de rádio de um avião. Mais precisamente um hidroavião, aqueles aviões que pousam na água, sabe? Eles não têm trem de pouso, então eles não pousam no asfalto, é somente na água. Eu vou falar da história de um homem chamado Jack Poindexter e da história do avião que ele pilotava, que ele era o operador de rádio, na verdade, chamado California Clipper. Então esse era o nome do avião e o nome do operador era o Jack. No dia 1 de dezembro daquele ano, ele avisou a esposa que ele iria fazer um voo muito rápido, né? Precisava de um piloto e precisavam de 2 operadores de rádio naquela época. E ele era um dos operadores e ele ia fazer um voo lá da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, para Los Angeles. Então um voo super rápido, assim, dava em média 2 horas, 2 horas e meia o voo. E ele avisou a esposa dele que ele ia voltar para jantar. Então ele disse para a esposa, pode me esperar para jantar, talvez eu atrase um pouco, mas eu volto. E ele nem sabia o que estava por vir. Então ele foi nesse voo e a regra da companhia era que eram necessários 2 operadores de rádio. Então sempre tinha que ter um piloto e 2 operadores de rádio, senão o voo não podia partir. Ele era um desses, beleza? Esse voo, depois de Los Angeles, o voo ia para Nova Zelândia. Mas ele não ia fazer parte desse voo, porque ele só ia fazer essa primeira parte do voo, de 2 horas. Só que chegou em Los Angeles, o que aconteceu? Um dos operadores de rádio, o que ia substituir ele, precisou ir para o hospital, por uns problemas. E eles não tinham outro. Então, o Jack teve que partir agora num voo que ia dos Estados Unidos para Nova Zelândia. Então, olhando, né, ele não ia cruzar o planeta, ele ia para Nova Zelândia, ele ia voltar, né, para trás. E, para ir para Nova Zelândia, ele precisava passar por onde? Pearl Harbor. Vocês acho que já conhecem o filme, se não conhecem o filme, já vão estar se situando. Então, esse avião faria escala em Pearl Harbor e então iria para Nova Zelândia. E ele fez a escala em Pearl Harbor. Primeiro ele nem voltou para casa, né? Isso partiu dia 1 de dezembro. Ele foi para Pearl Harbor, de Pearl Harbor foi para Nova Zelândia. E quando ele chega na Nova Zelândia, ele recebe a notícia de que Pearl Harbor tinha sido atacada pelo Japão e tinha sido bombardeada ali e agora os Estados Unidos tinham entrado na guerra. Já viu que começou a complicar a história, né? Então agora ele não tinha mais como voltar e fazer a escala ali. E o avião também não tinha capacidade de ir direto aos Estados Unidos. Então, eles tinham, quando acontece guerra mundial, assim, eles têm sempre um plano, né, de ação para agir nesses momentos, né? E o plano de ação deles só tinha uma maneira. Se eles descobrissem, né, se o Japão descobrisse que tem um americano ali, com certeza eles iriam usar ele de, né, refém, ou bombardeariam, né, um avião americano. Então agora a missão dele era simplesmente levar o avião para os Estados Unidos novamente, porém não voltando por onde ele veio, e sim dando uma volta no planeta, coisa que nunca um avião tinha feito antes. Então ele passou de Pearl Harbor, ele foi à Nova Zelândia, da Nova Zelândia, eu vou falar alguns lugares onde ele passou aqui, né? Ele passou nas ilhas, todas as ilhas algumas ilhas da Austrália, ele passou pela Indonésia, Sri Lanka, isso cheio de problemas, né? Porque numa época de guerra o combustível não era, né? Os países não queriam liberar o combustível para um avião qualquer ali, né? E com o risco de ser bombardeado a qualquer momento por um submarino ou por um outro avião japonês. Passou pelo Sri Lanka, passou por Índia, Bahrein, Sudão, Congo. Aí ele já estava terminando a viagem dele, né? Natal, no Brasil, Trinidad e Tobago, Cuba e finalmente
chegou em Nova York. Aqui é um resumo muito breve. Se vocês assistirem, né, um documentário, um vídeo sobre essa história, vocês vão ver que ele passou muito trabalho com aquele avião que não era preparado para viagens tão longas assim. E ele se tornou o primeiro hidroavião do mundo a dar uma volta completa no globo. Eles voaram mais de 47 mil quilômetros. Uma volta completa no globo é 40 mil quilômetros. Então, eles, né, devido às curvas que eles tiveram que fazer e países que eles tiveram que mudar devido a combustível e tal, isso aumentou, né? Tudo isso numa época onde não tinha GPS. Então, a aviação, o voo ali era tudo baseado em bússola, mapa, se guiar pelas estrelas. E os planos do Jack eram voltar para casa e jantar aquela noite. Ele nem imaginava que uma viagem global estava né, logo no futuro ali. Olhando mais para hoje, a gente viu agora, né, não sei se vocês estão por dentro, mas aconteceu uma história parecida agora, só que um pouco também assustadora, assim. Astronautas americanos, eles foram numa missão a princípio de 8 dias, né? E eles, devido a um problema na nave, eles estão lá ainda 8 meses. O que era 8 dias se transformou em 8 meses. Eles nem estavam planejando algo como isso, né? E eles estão com a previsão de voltar, né? Eles vão ter que mandar uma nave para lá, não tripulado, para trazer eles de volta para o final de março de 2025. Então, eles já estão comemorando Natal, Ano Novo, tudo lá no espaço, né? E agora vamos trazer mais para perto aqui, né? Faz uns 4 anos, eu e a Melissa, nós estávamos planejando tirar umas férias, as férias da vida, assim, né? É um lugar que a gente sempre quis conhecer, né? O Egito, eu sempre quis conhecer o Egito. Então, a gente estava planejando, né? Juntando dinheiro e quando veio a gente olhou assim aqueles pacotes, né? Olha só um pacote aqui e tudo. Dava para parcelar, não, mas era tipo, tu pagava o pacote e era só para daqui a 2, 3 anos assim a viagem, né? Então até lá tu já tinha quitado. Fechamos o pacote, festa em casa. Começamos já a fazer de canto assim, um papelzinho assim dos lugares que a gente queria conhecer no Egito, Egito, comprar aqueles negócios assim, né? Tudo, andar na areia, andar de camelo. Aí descobrimos que, né, faltando assim 6 meses para a viagem, assim, a empresa que vendeu os tickets para nós quebrou e não tinha mais viagem para o Egito. Isso foi difícil, né? Foi um plano frustrado, assim, e que a gente não esperava, né? Os nossos planos era estar lá, né? Tirando foto na frente da pirâmide, na frente da esfinge, né? Comendo as comidas lá típicas e tal, andando de camelo, e ficamos sabendo que não teria camelo. A gente não sabe, né, como é o futuro, né? Como será o futuro. Deus sabe. Por isso é importante a gente chamar Deus, a gente colocar Deus dentro do nosso planejamento. Nós chamarmos Ele para fazer parte do nosso planejamento, né? Nós estamos numa época do ano que todos nós gostamos de fazer planos, né? Eu gosto de fazer planos. Esse início de ano eu peguei um documento que eu tenho aqui no tablet, eu gosto, né? Dos planos que eu fiz no ano passado e vi como é que terminaram os planos. Como é que eu cheguei no final de 2024. Uns, por misericórdia de Deus, foram concluídos. Fiquei muito feliz. Outros foram parcialmente concluídos. Glória a Deus também. Mas outros, nem perto de ter começado. Nem 1% eu fiz. Glória a Deus também. Por quê? Porque Deus tinha outros planos, né? Agora no Instagram, né, quem é mais da rede social aí, tava com uma moda assim, né, de colocar assim, como é que é a frase? Como vou ficar triste se esse ano e daí as pessoas colocavam ali, né, esse ano, casei, esse ano tive filhos, esse ano me formei, né, daí tu ia roçando as fotos assim e tinha, né, o carrossel ali das fotos das coisas que aconteceram, dos planos que foram executados, né. A gente tem que
entender que a soberania de Deus, ela é total. Nós cantamos aqui hoje, Jesus é o centro, né, de tudo que há. E é o que a gente vai falar hoje, chamar Jesus para dentro dos nossos planos, né? Vamos falar da vida de um cara do nome Abrão. O nome dele ainda era Abrão, na história que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar da vida dele e como os planos que Deus tinha para ele eram muito maiores daquilo que ele conseguia pensar ou imaginar. Nós vamos ver também como a fé é de extrema importância para viver os planos de Deus. Então, se fosse botar um título na mensagem, eu botaria chamando Deus para dentro do meu planejamento. Como eu posso fazer isso? Como eu chamo Deus para dentro do meu planejamento? E nós vamos ver alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu queria trazer é: faça planos e consagre-os ao Senhor. Faça planos e consagre-os ao Senhor. É sábio fazer planos, né? É bom fazer planos, nós termos os nossos planos. E eu não separo aqui o fazer planos do consagrar ao Senhor, porque isso aqui realmente tem que andar junto, tem que andar colado. É Deus, fiz os meus planos e eu consagro eles a Ti, Deus. Eu consagro eles a Ti. Quando a gente decide viver a nossa vida para Deus, quando a gente escolhe a vida com Jesus, a gente consagra todas as áreas a Ele, né? A gente consagra a nossa vida, a nossa família, a gente consagra o nosso bolso, a gente consagra tudo, inclusive os nossos planos. E às vezes falar que o nosso plano está nos pés do Senhor é fácil, mas às vezes é muito difícil quando é diferente do nosso. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, Abrão, com certeza, era um homem que tinha planos também para a vida. Tinha planos. A história dele vai começar lá em Gênesis 12, mas na verdade em Gênesis 11, no fim de Gênesis 11, já fala um pouco sobre Abrão, né? Gênesis 11, versículo 29, fala assim: tanto Abrão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Em Gênesis 11, 31, né, um versículo a mais ali abaixo, vai falar assim: Terá tomou Abrão, o seu filho, Ló, o seu neto e filho de Arã, e Sarai, a sua nora e mulher do seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Abrão com certeza tinha planos. A gente leu aqui que ele casou-se, e quando tu casa, tu tem planos, né? Então, é óbvio que ele tinha planos. E ali fala que ele vivia próximo à sua família. Então, ele tinha planos ali, de morar junto, próximo à família, né? Naquela época era uma época um pouco diferente de hoje, assim, era uma época que tu buscava estar próximo mesmo do teu clã. Tu buscava estar próximo, né? Porque outros povos eram perigosos às vezes, né? Eles tinham outras crenças, era bastante complicado tu sair de perto da tua parentela, né? Então, ele com certeza tinha planos de se estabelecer ali, de seguir os negócios da família talvez, né? De habitar no meio da sua parentela, e era casado, tinha planos para sua família também. Mas por ser um homem de Deus, ele estava com o coração aberto. Nós vamos ler isso. Aberto para aquilo que Deus tinha para ele. E por ele estar desse jeito, ele experimentou coisas muito maiores do que ele planejava, do que ele esperava. Em Provérbios 16, versículo 3 diz: entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Então, primeiro ponto: fazer planos e consagrá-los a Deus. Você tem feito planos? Você tem feito planos na sua vida? Você tem feito planos para o seu ano, para a sua família, de longo prazo?
Segunda pergunta, você tem consagrado esses planos ao Senhor? Eu tenho chegado diante de Deus dizendo assim, Deus, estão aqui os meus planos. Eu tenho isso, eu gostaria de fazer isso, são meus sonhos, estão aqui, Senhor. Tenho consagrado? E então a gente vai para o nosso segundo ponto. Ouvir os planos de Deus. Uma vez que tu faz os teus planos e então tu consagra-os a Deus, agora chega a hora em que tu tem que ouvir os planos do Pai, ouvir os planos de Deus. Gênesis 12, 1 a 3, fala um pouco de como isso aconteceu com Abrão. Diz assim, então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Lembra? Abrão habitava no meio, próximo aos seus parentes. E talvez não estava no seu planejamento uma mudança geográfica, não fazia parte dos seus planos uma mudança geográfica, mas por ele estar com os ouvidos abertos, ele pôde ouvir quais eram os planos de Deus para ele. O versículo começou com então o Senhor disse a Abrão. Quando alguém fala algo, você precisa ouvir, E quando Deus fala, precisamos ouvir também. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, e nos colocamos debaixo da autoridade dele, podemos ouvir mais alto e claro o que ele tem, os planos dele para nós, Em Lucas, capítulo 11, versículo 28, o próprio Jesus fala, ele respondeu, antes bem-aventurados, ou felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Nós precisamos estar com os ouvidos bem abertos, para saber quais são os planos de Deus para nós. Fazer planos e consagrá-los a Deus. Agora, ouvir os planos de Deus, e você já deve estar imaginando qual que é o terceiro, Obedecer os planos de Deus. O próprio versículo que lemos agora, de Lucas 11, 28, fala que felizes aqueles que ouvem a palavra e lhe obedecem. Felizes aqueles que ouvem a palavra e lhe obedecem. A obediência, nesse processo, desses pontos, a obediência às vezes é o ponto mais difícil, é a etapa mais difícil, para quando a gente tenta chamar Deus para dentro do nosso planejamento, Por quê? Por que é mais difícil? Porque se os planos de Deus estão de acordo com os nossos, beleza, maravilha, festa, Porém, se os planos de Deus eles diferem dos nossos, se os planos de Deus eles são diferentes, eles não batem com aquilo que eu já esquematizei para fazer, aí é difícil a gente aceitar, Aí a gente já volta uma etapa e já tenta nem ouvir. A gente já tenta nem ouvir a Deus, Felizes são os que obedecem. Versículo 4 de Gênesis 12, a gente está caminhando por Gênesis 12 ali, Versículo 4 diz, então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Começa dizendo que Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor. Ele obedeceu. A obediência de Abrão aos planos de Deus o colocava numa jornada que era incerta. Muitas dúvidas, do que ia acontecer, dúvidas do futuro, mas ele obedeceu. Qual que é a tua reação quando os teus planos diferem dos planos de Deus? Quando os teus planos não batem com os planos de Deus? Como é que é a tua reação? Talvez tenta nem ouvir, não, talvez não é Deus falando, Talvez tu se submete e obedece e vive mesmo, decide viver aquilo,
os planos que Ele tem. Talvez tu, que nem o gaúcho diz, né? Tu te faz de louco. Talvez tu te faz de louco, assim, que não é contigo, né? Talvez tu vai assim mesmo, tenta fazer do teu jeito. Às vezes quebra a cara. Como é que você reage quando os teus planos não batem com os planos de Deus? É fácil para ti viver o princípio da obediência? Então, fazendo uma retrospectiva aqui, né, fazer planos, consagrá-los a Deus. Depois, ouvir os planos de Deus agora. Agora eu vou ouvir os planos de Deus. E depois de ouvir os planos de Deus, aí sim eu vou obedecer esses planos. Eu vou trazer um quarto ponto aqui também, que é bem marcante na história de Abrão. O quarto ponto é ter fé que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos. Às vezes tu pode obedecer sem fé. Tu pode obedecer só porque eu vou obedecer na marra, né? Mas não tem fé. E a fé, ela agrada o coração de Deus. A fé, ela agrada o coração de Deus. Observa os versículos abaixo. Isso aqui vão ser alguns versículos assim, separados, mas dentro da mesma história de Abrão ali, dentro da mesma história do personagem ali. Deus falando, né, para Abrão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Gênesis 12, 2. Em Gênesis 12, 7 diz que o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à sua descendência. E Abrão construiu um altar ali. No capítulo 13, versículos 15 e 16, Deus diz de novo: toda a terra que você está vendo eu darei à sua descendência. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. A gente consegue ver uma coisa se repetindo aqui, né? Sua descendência, sua descendência, sua descendência. Farei de você um grande povo, darei a sua descendência. A gente vê se repetindo muitas e muitas vezes, né? E se você conhece a história de Abrão, você vai saber que ele e Sara não poderiam ter filhos, né? Ele e Sara não poderiam ter filhos. E Deus parece que estava tocando naquilo ali, né? Deus parece que estava tocando naquilo ali. Eu darei a sua descendência eu vou dar essa terra. Eu farei de você um grande povo, farei como as estrelas do céu, a areia do mar. Aí chega um momento, lá no capítulo 15, em que Abrão tem uma conversa com Deus. Lá no capítulo 15, versículos do 2 ao 5, acontece esse diálogo. Abrão, porém, perguntou: ó Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: veja, tu não me deste uma descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Um filho, né, dos servos da casa de Abrão seria o herdeiro dele. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será este, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da sua tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão fez o que muitas vezes nós não temos coragem de fazer: chegar para Deus e ser íntegro, chegar para Deus e realmente perguntar: quais são os teus planos, Deus? Tu está me dizendo aí, tu vai me dar uma geração, tu vai me dar tu vai me dar uma descendência, tu vai me dar uma descendência. Já falou isso, sei lá, umas 6 vezes até agora, mas eu não tenho, né? Sou velho. Como vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Vai ser um filho, né, de uns da minha casa, assim? Vai ser um dos meus servos que vai ser o meu herdeiro? Como é que vai ser isso? E no meio do texto,
diz que então veio a palavra do Senhor, né? Lembre que Abraão já ouvia Deus antes, né? Abraão já ouvia Deus antes. Quando Deus pediu para ele sair da terra, falou para ele sair da terra, ele obedeceu e ele ouviu a voz do Senhor. Aqui ele estava ouvindo novamente. Às vezes a gente quer só ouvir o que a gente gosta, né? Mas o que a gente não gosta, a gente não ouve. Reflita na tua vida isso. Tu tem perguntado para Deus quais são os planos que Ele tem para ti? Ou tu tem só vivido a tua vida fazendo os planos que eu acredito, os planos que eu coloquei e eu vou correr atrás disso desenfreadamente e ninguém vai me parar? Como é que tem sido? Tem perguntado para Deus, Deus, qual que são os teus planos, mesmo que eles sejam diferentes dos meus? Eu quero te obedecer. E eu quero ter fé. Eu quero ter fé que os teus planos são maiores que os meus. Após esse diálogo, vem o versículo 6 do capítulo 15, que diz assim: Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. A sua fé em Deus o fazia seguir em frente, crendo que os planos de Deus eram maiores do que o dele. Ele já estava fazendo outros planos ali, né? Não, talvez vai ser um da minha casa, então que vai ser o meu herdeiro, Deus, é assim que vai acontecer. Deus disse, não, é de outra forma, é maior do que isso que tu está pensando. E não só é maior, mas vai ali para a rua, olha para o céu, consegue contar as estrelas? Não, né? É nesse nível. Então, Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou acabar mesmo, vou terminar em Hebreus 11, onde nós vamos falar desse mesmo Abraão, lá no Novo Testamento já, onde a gente vê a galeria dos heróis da fé, onde a gente vê os exemplos de fé, né? De homens simples, de homens que erraram, mas de homens que consagravam as suas vidas, consagravam tudo que tinham a Deus, homens que ouviam a Deus e homens que obedeciam a Deus em fé. Hebreus 11, a partir do versículo 8, vai falar assim, vai começar assim: pela fé, Abraão, quando chamado, então, quando você foi chamado, ele ouviu, né? Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, esse foi o resultado final da história de Abraão, tá? Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos, como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia da praia do mar. A gente não sabe onde a gente pode chegar quando a gente consagra os nossos planos a Deus. A gente não sabe onde a gente pode chegar quando a gente ouve os planos de Deus. A gente não sabe onde a gente pode chegar quando a gente obedece os planos de Deus, quando a gente tem fé neles. Mas os pensamentos de Deus são maiores do que o pensamento do homem.
o que Deus faz é sempre melhor do que o homem consegue fazer. Então eu te encorajo a esse ano de 2025. Talvez tu já faz isso, mas se tu não faz, a tu realmente chamar Deus para estar dentro dos teus planos. E a partir dele tu viver tudo que tu tem para esse ano e para o futuro. O último texto dessa manhã, queria acabar com Isaías 55, versículos 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade, Deus. Obrigado porque o Senhor é tão bom a ponto de se interessar, Deus, pelos nossos planos, se interessar, Deus, para aquilo que a gente vai viver. O Senhor é tão interessado, Deus, em nós, que o Senhor mandou o seu Filho, Deus, para morrer no meu lugar. Isso não tem atitude nenhuma, Deus, que supera esse ato, Deus, de interesse, de se interessar, Deus, pelos seus filhos, Pai. Obrigado por isso, Deus. Pai, nós queremos consagrar, Deus, os nossos planos, Deus. Queremos consagrar esse ano que está iniciando, Deus, a Ti. Todos os planos que o Senhor tem para cada um, Deus. Que a gente possa estar Te ouvindo, Deus. Que a gente possa estar tão perto de Ti, que a gente possa Te ouvir claramente, Deus, alto e claro, Deus, aquilo que o Senhor deseja e espera de nós, Pai. Que a gente possa, Deus, assim que ouvir, Deus, a gente possa colocar em prática, a gente possa obedecer, Deus, esses planos, Deus. E não só obedecer murmurando, Deus, não só obedecer emburrado, mas que a gente possa obedecer isso em fé, Deus, alegre, sabendo que os Teus planos, eles são maiores que os nossos, que os Teus planos, eles ultrapassam muito aquilo que eu consigo pensar, Deus. Deus, olhando para a minha vida, Deus, eu vejo que eu nunca viveria as coisas que eu tenho vivido hoje, Deus, se fossem planos meus, Deus. Eu tenho certeza, Deus, que todos aqui, Deus, têm uma história linda, tem uma história que é única, Deus, e que o Senhor estava no controle, Deus, a todo momento, Deus. Olhando para a minha história, eu sei, Deus, que até os momentos onde eu achava que eu estava perdido, o Senhor estava lá comigo. E o Senhor tinha planos para mim. Que o Senhor possa, Deus, estar olhando para nós aqui, Deus, com um olhar de misericórdia quando a gente não coloca o Senhor no nosso planejamento, Deus. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando, que o Senhor possa estar nos abençoando nesses planos, Deus, e aquilo que não estiver, Deus, alinhado com o que o Senhor quer, Deus, a gente quer viver os Teus planos, Deus, a gente entrega os nossos, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Deus, que a gente possa estar vivendo grandes coisas como igreja nesse ano de 2025, Deus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos trouxe e sabemos, Deus, que o Senhor continuará junto com a gente, Deus. O Senhor estará com a gente até o fim dos tempos e a gente crê nisso, Deus. Em nome de Jesus, abençoe-nos. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém.